Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 18 de novembro, a lição 8, ela tem como título o papel autoritativo das Escrituras. E a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 5, versículos 39, 40, 46 e 47. E aqui nós vemos uma relação de autoridade das Sagradas Escrituras nas atitudes em que Jesus aplicava em todo o seu momento na sua missão nesse mundo. E a Bíblia, ela é realmente um livro bastante completo sobre a vida de Jesus, desde lá o Antigo Testamento, tendo as respostas para tudo o que está ao seu redor, porque ela é totalmente inspirada por Deus, e Jesus jamais questionou a veracidade das Sagradas Escrituras, porque elas testemunham do próprio Cristo. E o que nós vemos ali nos textos de João 13, 18, João capítulo 19, versículos 24, 28 e 36, aqui mostram e nos ensinam a autoridade das Sagradas Escrituras, conforme Jesus e conforme é narrado pelo evangelista João, para todos que pudessem entender. Os eventos todos da vida de Jesus nesse mundo se cumpriram dentro das Escrituras, a começar pelo Antigo Testamento, desde o seu nascimento, a sua morte através da crucifixão e a sua ressurreição, elas são apresentadas no Antigo Testamento. Até quando Jesus foi traído, é mencionado no Antigo Testamento, onde ele seria traído por um dos seus discípulos, que já era mencionado lá no Antigo Testamento, que está lá no livro de João, capítulo 13, 18, e também no livro de João, capítulo 19, versículos 24, 28 e 36. As Sagradas Escrituras, ela é a palavra de Deus e bastante suficiente para as nossas vidas, pois ela é onde nós nos baseamos a nossa fé, e por isso ela deve estar presente todos os dias de nossas vidas como uma fonte realmente de consultas. Mas quando nós falamos sobre a autoridade e suficiência das Escrituras, precisamos ir muito além, pois ela é suficiente para gerar transformação em nossa vida. E ao longo dos evangelhos, por várias vezes, Jesus mencionou e apontou para a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele, porque a Bíblia, ela é uma revelação divina e que nos mostra realmente como Jesus, o Messias, o Jesus aquele que veio morrer por nossos pecados na cruz do Calvário. E isso é mencionado aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que assim nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Jesus mesmo com frequência usou os eventos do Antigo Testamento para ajudar a mostrar e apontar para si mesmo, para o que ele fazia. E o João Evangelista, além de mostrar sinais e testemunhos específicos no seu livro, ele usou para apontar Jesus como o verdadeiro Messias, mostrando que o Antigo Testamento tem autoridade para as suas profecias, que se cumpriram na totalidade, e que tudo que foi predito pelo próprio Jesus, assim o Antigo Testamento ocupa um lugar de destaque em todo o Novo Testamento. João Evangelista, que foi uma testemunha ocular de Jesus,
Ele nos diz em seu livro, João 5,39, com palavras ditas pelo próprio Jesus, que ele diz lá: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui Jesus estava dizendo aos líderes judeus que, apesar deles possuírem as Escrituras e conhecerem os livros de Moisés e dos profetas do Antigo Testamento, eles estabeleceram suas esperanças no que eles achavam, porque eles queriam moldar um Messias conforme os seus interesses, e falharam em não receber e não perceber que as Escrituras apontavam para ele, Jesus. E Jesus, em uma conversa assim, bastante amistosa e franca, com um membro do Sinédrio chamado Nicodemos, ele disse: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Está lá em João 3, 14 e 15. Jesus aqui menciona uma passagem quando ele esteve entre nós, que foi narrada por João Evangelista, mas algo que Moisés disse lá atrás, as mesmas palavras, né? E ao falar ali com Nicodemos, Jesus, nessa conversa, onde Nicodemos era um homem assim culto, estudioso das Escrituras, e aqui Jesus revela o plano de salvação e de sua missão no mundo, que já indicava no Antigo Testamento, nos livros de Moisés, e era apresentado por Moisés, que os judeus conheciam muito bem as Escrituras. Porém, Nicodemos, pelo cargo que exercia, que ele não tinha coragem de assumir publicamente que ele era um seguidor de Cristo, e que ele conhecia o Antigo Testamento e as Escrituras por completo, ele foi ter essa conversa com Jesus às escuras, né, para que ninguém pudesse vê-lo, né, e para que ninguém pudesse notar que ele estava realmente seguindo a Jesus. Nicodemos estava procurando esclarecer e a confirmação da verdade, e procurou a Jesus naquela noite, e ouviu por muitas vezes qual era a verdade na Bíblia, mas não tinha fé suficiente para assumir a posição correta, o compromisso com Jesus. E no mundo de hoje nós possuímos muitas pessoas que amam a Cristo secretamente, mas que não assumem publicamente, até estão em outras doutrinas, que não aceitam o Antigo Testamento pela falta de entrega do seu coração ou de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando Cristo foi pendurado na cruz, Nicodemos viu aquela cena e realmente doeu muito o seu coração, e ele lembrou da mensagem de Moisés e finalmente teve o seu dia de entrega, de decisão da verdade. Nicodemos refletiu ao ver Cristo pendurado no madeiro, morto na cruz, e a mensagem que Jesus havia falado para ele, Nicodemos, naquela noite lá no Monte das Oliveiras. E ele entendeu plenamente que Cristo não era apenas mais um profeta, e sim o verdadeiro Messias prometido, o Salvador do mundo. E vejam, Nicodemos era um membro do Sinédrio. Nicodemos era um judeu, e ele entendeu perfeitamente a verdade. E tão logo Nicodemos, um judeu, resolveu aceitar Jesus, e ele e mais um outro amigo que também era membro do Sinédrio, chamado José de Arimateia, por amor, bancaram todas as despesas do sepultamento do corpo de Cristo e o colocaram em seus corações como o Senhor de suas vidas. Como cobras do deserto, os filhos de Israel às vezes tinham atitudes de incrédulos e não aliviaram quando o assunto era murmuração. Envenenaram-se a si mesmo ao rejeitar o cuidado paterno de Deus,
Muitos tinham dúvidas quanto à serpente de bronze construída por Moisés. Não se tratava de uma imagem de escultura para fins de adoração que foi construída por Moisés, mas sim se tratava de um ensino, de uma cura, uma didática utilizada por Deus para explicar o seu verdadeiro amor e a fé que eles deveriam ter nele. Não havia naquela escultura nenhum poder de cura, mas na fé, através da obediência, a instrução divina dada por intermédio de Moisés, o Senhor sarava os que haviam sido mordidos por serpentes, ou algumas serpentes, que está lá em Números 21:9. Cristo não apenas se referiu à história quando ele fala lá em João 3, versículos 14 e 15, mas usou para apontar para si mesmo. Ele basicamente nos deu a interpretação autorizada de que a história pretendia transmitir. E assim, não apenas Jesus, mas outras pessoas se utilizaram também do Antigo Testamento para apontar para aquele Cristo. Tanto é que quando Filipe, quando ele se tornou um discípulo de Jesus e desejou segui-lo, ele apresentou imediatamente para Natanael, um seu amigo, e diz lá no Antigo Testamento, e diz: achamos a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Está lá em João capítulo 1, 45. Ou seja, ele se baseou algo que estava lá no Antigo Testamento, que já apontava atrás de Moisés quem era o Cristo. E ele acabou realmente em Natanael reconhecendo a Jesus como Salvador. Viu como eles conheciam o Antigo Testamento? Foi através disso que realmente Natanael observou realmente o Antigo Testamento e verificou que realmente Jesus era o Messias. As passagens de João 13:18, que narra lá a traição de Jesus, feita por um discípulo a Jesus, ela aparece no Antigo Testamento, assim como também em João 17:12, que fala do filho da perdição, o traidor. Mostram que os eventos da vida de Jesus nesse mundo foram preditas nas Sagradas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse e se cumpriram precisamente, indicando a autoridade das Sagradas Escrituras e a confiança e a precisão de que foram escritas por homens consagrados de Deus, mas porém foram inspirados por Deus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você verá realmente a perfeição que é as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus, o que tudo que se é falado no Antigo Testamento se comprova no Novo Testamento. E isto vem de um coração transformado quando realmente você se entrega verdadeiramente a Deus e o Espírito Santo começa a trabalhar em você. E não é só isso. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que se aproxima, que ele deu os sinais disto, que está lá em Mateus 24, que o próprio Jesus fez isso. Nessa grande volta de Jesus, ele levará você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós que o aceitamos realmente a ele como Salvador e Senhor, obedecendo os estatutos e mandamentos. Ele sabe para onde ele nos levará? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu. E lá você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo
João Carlos Amorim.